Tem uma coisa que ninguém te conta quando você decide empreender, que crescer é muitas vezes uma questão de endereço. Não o endereço do seu CNPJ, mas o das pessoas que você decide frequentar. Existem ambientes que diminuem, que pedem desculpa pela sua presença, que normalizam o acúmulo como sinônimo de sucesso, que confundem estar ocupada com estar construindo algo. E existem ambientes que expandem, que chegam como uma vírgula bem colocada no meio de uma frase que parecia não ter mais sentido. Eles não terminam a sua história, eles mudam o rumo dela. Tem gente que chega num grupo e pergunta: o que eu ganho aqui? E tem gente que chega e pensa: o que eu posso construir com quem está aqui? A diferença entre essas duas perguntas é a diferença entre conexão e networking de cartão de visita. Porque não existe uma frase pronta que ensine como ser mulher, mãe e empresária ao mesmo tempo. Mas existe algo que funciona melhor do que qualquer curso. Está perto de quem já aprendeu ou está aprendendo junto com você. O episódio de hoje não é sobre vinho, é sobre o que acontece quando mulheres decidem parar de crescer sozinhas, e isso pode incluir o vinho. Por isso, sejam muito bem-vindas ao Vírgula, Milena Cooper e Larissa Beck. Obrigada, Vi. Um prazer estar no Vírgula de volta. Seja bem-vinda de volta. Obrigada, Vi. Hoje para falar sobre um outro assunto completamente diferente. Porque para você que ainda não assistiu, a Milena esteve aqui no início da temporada 2, porque ela é uma funeral influencer. É, verdade. Um assunto completamente diferente e que ela contou pra gente como é. E agora ela voltou com a Larissa, que é sócia dela num projeto muito bacana, do qual eu já estou fazendo parte, muito orgulhosa de fazer parte. E a gente vai falar sobre isso aqui, né? Que é o Executive Wine Club. Então, antes de começar essa história toda, eu queria que vocês se apresentassem para quem está em casa e contassem o que é o Executive Wine Club para a gente começar essa conversa. Vamos lá. Bom, eu sou a Milena Cooper, a Vi já adiantou que eu sou funeral influencer, então, de família, eu tenho uma empresa que é do segmento funerário e abrimos vários CNPJs ali de floricultura, de laboratório de diamantes, funeral. Fui premiada ano passado como melhor empresária do Paraná e junto com a Lari nós fundamos o Executive Wine Club, porque nós duas somos formadas em comunicação e gestoras e líderes e vimos que existia uma dor nossa e de muitas mulheres que era justamente essa jornada solitária das empresárias, das líderes e que a gente precisava criar um espaço seguro em que mulheres que são mães, que são líderes, que são executivas, pudessem crescer, se transformar, transbordar conhecimento entre elas e não ter essa jornada sozinha. A gente percebeu que quando a gente tem pertencimento, a gente se sente mais confortável, mais leve, e é isso que a gente quis trazer para o clube, com uma pegada bem de marketing, porque essa é a personalidade da Lari, né, Lari? Conta aí um pouquinho de você. Sim. Porque tem tudo a ver com o clube. Então, meu nome é Larissa Beck, eu sou empresária, tenho uma agência de marketing, estou há 9 anos aqui em Curitiba, e eu tenho agência há 8 anos. E também sou mentora e consultora de marketing para empresas e marcas pessoais. E o clube, ele surgiu assim, foi de uma conversa casual, assim, eu e a Milena, a gente estava conversando sobre como que é difícil, né, empreender sozinha. Eu tinha um evento também chamado Marketing Vinho, o vinho sempre no meio, né, Mi? E desse evento surgiu o clube, porque o evento basicamente era conteúdo sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre estratégia de marketing para empresárias. E aí a gente virou, eu e a Milena, conversou assim, por que a gente não faz um clube para mulheres empresárias? E aí, a partir disso, surgiu o Executive Wine Club. E ele é bem novinho, é um bebê, surgiu em março, não foi, Mi? Desse ano. Estamos aí caminhando para o 4º mês do clube, já temos aí quase 50 mulheres assinantes ativas no clube. E como você falou, não é sobre vinho, mas pode conter vinho sim, porque fica mais gostoso, fica mais leve, né? Então, basicamente, ele é um clube de negócios para mulheres que querem crescer
não somente falar sobre negócios, mas falar sobre a vida no geral, né? Para que a gente consegue tornar essa caminhada mais leve. Muito legal. E nem que a gente queira falar só de negócio, né? Quando junta as mulheres, pode perceber. Ontem era um dia que era o Clube do Livro, dentro do Executive Wine Club, e as percepções ali sobre cada capítulo, que era um livro estratégico, era um livro técnico, acaba que todo mundo divide ali as suas experiências pessoais, né? Além das profissionais. Então isso é muito gostoso. E um dos objetivos que eu tinha quando eu queria criar uma comunidade era justamente as mulheres se sentirem pertencentes em algum ambiente que não fosse um ambiente que é extremamente feminista no sentido de a mulher tem que competir com o homem, a mulher tem que ser mais dura, mais rígida. E o outro que é a mulher não pode trabalhar fora, a mulher tem que ser somente submissa, né? Os planos e os sonhos têm que ser o do homem e ela tem que apoiar. E diante desses dois extremos, eu ficava, poxa, mas não estou servindo aqui, não estou servindo ali. Eu quero ser uma mulher leve, eu quero ser uma mulher feminina e também quero ter meus sonhos, quero ser próspera, quero trabalhar, quero ter um monte de CNPJ, como de salário, mas também quero bater o bolo de tarde em casa. A gente quer tudo. E aí, para essas mulheres que querem tudo, né? Hoje, nas próprias redes sociais, a gente vê isso muito polarizado, né? E a gente precisava de um ambiente em que as mulheres sentissem que elas podem tudo com outras mulheres e como fazer esse malabarismo, né? Com dicas, com conhecimento, com crescimento. E aí eu queria muito criar essa comunidade. Na época, eu passei por um divórcio que fez eu questionar todo o meu lado feminino. Então eu me perguntava, será que eu deixei de ser feminina e por isso que o meu casamento não deu certo? Será que eu me dediquei demais no trabalho e isso fez com que eu não prestasse atenção dentro de casa? E nessa auditoria que eu fiz na minha vida, eu lembro que meu pai sempre me ensinava, Milena, tudo aquilo que você quiser fazer melhor e bem feito, pegue alguém de referência. Pegue alguém que tenha sucesso naquilo. Então eu sempre falo, né? Mundo fitness, vi. Comunicação, vi. Né? A gente sempre tem que ter mentores. Por exemplo, tem uma empresária que eu gosto muito na comunicação, que é a Carla da CIMED. Então modela ela, né? E assim vai. E eu falei, poxa, quem que é uma líder que era muito feminina, que foi reconhecida pelo feminino, mas que também foi alguém que teve sucesso, foi próspera, deixou um legado. E aí eu procurei, fui lá atrás e achei 2000 anos atrás, Cleópatra. Falei, eu vou modelar Cleópatra. O que tem Cleópatra? O que ela fazia? O que ela comia? Como ela vivia? O que ela estudava? Quais eram as estratégias dela? E eu comecei a modelar a Cleópatra e peguei vários skills que ela tinha e transformei no que dava para fazer hoje. E eu falei para Lari, isso aqui a gente tem que transbordar. É muito, muito legal, a gente tem que criar uma comunidade sobre isso, que era a comunidade das Cleópatras. E em contrapartida, em paralelo, a Lari estava fazendo esses eventos do marketing vinho. Eu falei, vamos juntar a comunidade com o teu marketing vinho e vamos juntar um clube para essas mulheres se sentirem pertencentes, né? E a gente desenvolver todas essas técnicas, todos esses skills. E aí juntou e deu certo o clube, né? E a gente viu que realmente as mulheres estavam com fome disso, sabe? De ter esse espaço. E tá sendo muito leve, muito gostoso. Aí a gente fala de negócios e fala da vida pessoal também, né? É como se fosse uma mentoria em grupo, assim, sabe? A gente se reúne pra conversar. Agora estamos querendo fazer o encontro na Velocity, né? Pra fazer aula de spin, aula de aero. Esse eu quero estar lá. Você vai, é tua cara, você vai ser nossa modelo nesse dia, tá? Que fique claro. Eu falei pra Vime que ela é a modelo oficial do clube. Porque quando ela vai, ela se destaca ali, fica lindíssima. E você tá convidada já, tá? Claro, mas você acha que eu tô brincando? É claro que eu vou. E esses encontros, eles são gostosos porque eles são leves. Então, são experiências que as mulheres querem viver. Então, a gente teve o jantar, com alta gastronomia, que realmente aí teve uma sommelier explicando o vinho. E a gente fez a pintura na taça, com uma arte terapia. Foi super bacana. A gente foi naquela experiência do Diabo Veste Prada, todas as mulheres irem juntas lá, assistirem, discutir sobre a imagem, sobre o posicionamento. Então a gente faz coisas assim leves, gostosas, né? Mas sempre buscando crescer. É o que eu sempre falo, depois que você passa 5 minutos numa mesa dessas,
né, de mulheres que querem crescer juntas, querem se desenvolver, você nunca mais senta numa mesa de mulher que faz fofoca, que fala mal da outra, sabe? É 2 mundos completamente diferentes, né? Então tem o pessoal aqui embaixo que tá se machucando, né? E tem falando mal dos outros e puxando tapete, e tem essas mulheres aqui em cima, que são as mesas certas, que estão se desenvolvendo juntas. E o que é legal do clube, nesse se desenvolvendo juntas, é que desde o primeiro encontro, uma já começou a fazer negócio com a outra. Uma já começou a divulgar a marca da outra. Então, assim, na pior das hipóteses, é um apoio dentro das redes sociais, de compartilhamento, de indicação, mas ali já do primeiro encontro, do primeiro jantar, já saíram vários negócios, sabe? Realmente uma rede de apoio, sabe? Era isso que eu ia falar também. É muito legal porque o objetivo não é só unir as mulheres, é fazer com que possamos fazer negócios juntas também entre nós, né? E ontem mesmo eu vi 2 postando que estavam juntas num café e eu achei super legal, porque legal. nós estamos reunindo realmente esse perfil de mulher, né, empresária, que quer trabalhar, que quer ter mais visibilidade, e elas estão se juntando, fazendo negócio entre elas. Não, e não precisa ir muito longe, né? 2 ou 3 episódios atrás, esteve aqui no Vírgula a Ana Brito, que eu conheci no jantar de lançamento do clube, né? E eu convidei, ela veio, a gente falou, tá, Vilena? A gente falou sobre vocês lá no grupo. É verdade. Legal. E realmente é uma oportunidade de você encontrar ali alguém que vá suprir uma necessidade sua. Eu quero compartilhar com vocês que o empreendedorismo, a gente sabe que é uma coisa muito solitária. Eu acho, né, posso estar enganada, mas eu acho que especialmente para nós mulheres, é ainda mais solitário. Eu falo por mim que trabalho home office e eu preciso dar conta dos meus negócios, da casa, do filho, de tudo ao mesmo tempo, e eu acredito que isso seja a realidade, se não de todas, da maioria das mulheres, né? Sim. E encontrar um clube como esse é sair um pouco dessa solidão. Vocês entendem o grupo, o clube, como um lugar de acolhimento também, além de todas essas questões que vocês colocaram aqui agora? Com certeza. Eu acho que, assim, o ser humano, ele sempre busca a sua tribo, né? Desde que a gente é criança, né? A gente vai fazer aquele grupinho que a gente se identifica, como era a gente, né, gente? A gente era amiga de infância. Quando você é adolescente, principalmente, porque aquilo faz parte da tua identidade, e isso reflete na tua saúde mental. Veja uma criança, um adolescente que não se enquadra, às vezes dentro da escola, às vezes dentro de um grupo. Aquilo fere muito a saúde mental dele. E você acha que quando a gente cresce isso é diferente? Isso não muda. A gente precisa também da nossa tribo, a gente precisa também se sentir pertencente. E a mulher, quando às vezes ela está numa posição de liderança, ela sempre está rodeada de pessoas. Mas muitas vezes são colaboradores, são fornecedores, são clientes. E isso a gente não pode chamar de uma tribo, porque não tem a mesma identidade dela, não tem as mesmas demandas, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos e os mesmos problemas, né? E aí você junta um grupo desse e realmente é uma tribo, onde você sente que você pertence a esse lugar, a linguagem é a mesma, né? Assim como a gente vê nos adolescentes, que eles têm grupos diferentes, tribos diferentes, com linguagens diferentes, com vestimentas diferentes, né, com hobbies diferentes. Quando a gente é adulto, não muda isso. E quando a gente está fora de uma tribo, quando a gente não se sente pertencente a nenhum grupo, isso é muito solitário e a nossa saúde mental não fica favorecida para a gente poder trabalhar e ter o nosso dia a dia. Então, eu acho que essa é a importância do grupo. Tanto é que todas as mulheres que estão ali, elas mesmas sentiram que elas deram uma levantada, deram uma animada, uma motivada, e muitas falaram assim, eu estava precisando disso e não sabia. Teve uma que falou já no primeiro, ela falou, esse ambiente dá a impressão que está me curando. Olha como é importante, a gente estava ali falando de negócios. Por que ela estava sentindo que estava curando? Porque ela estava dentro de uma tribo, estava dentro de um grupo, estava se sentindo pertencente, ela não estava se sentindo estranha, esquisita, não está competindo com ninguém ali, não tem ninguém ali para puxar o saco dela, não tem ninguém ali para puxar o tapete dela. Então a gente está todo mundo no mesmo nível. E eu acho que isso é muito importante para a saúde mental, sabe? E como você falou, puxa, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente tem um lar, tem um marido, tem um namorado, tem criança. Esse malabarismo, né?
que a gente tem que fazer? Quando a gente tá num ambiente desse, a gente tem uma troca. Primeiro, tá tudo bem que hoje não foi bem, né? Aconteceu isso comigo também. Eu falei pra você hoje, essa semana minha foi o imperfeito feito, né? Meu filho doente, a agenda já estava lotada, não tinha essa previsão que ele ia ficar doente, cancelamento de viagem, e é o imperfeito feito. E aí eu chego aqui e conto, puxa, aconteceu tal coisa com meu filho também. Ah, sabe o que eu fiz? Peguei fulano de tal, levei em tal médico. Essa troca como um todo para a mulher é importante. Sobre maternidade, sobre negócio, sobre o feminino, sobre relacionamento. E eu acho que é isso, é onde a gente se fortalece, é onde a gente cresce. E 80% das mulheres, acho que não tinha esse dado, mas 80% das mulheres do clube, elas são mães. Então, querendo ou não, a gente está compartilhando das mesmas dores, dos mesmos problemas, porque são mães, qual que é outro ponto? São empresárias, igual a gente. Então, já são duas coisas fortíssimas aí. A maioria também são esposas, são donas de casa. Então, ali, 90% dos problemas se resume nesses 4 pilares: maternidade, ter que dar conta de tudo e fazer esse malabarismo aí, né? Que é, sim, difícil, mas é possível. E é isso que a gente quer passar, que dá pra fazer tudo isso de forma leve, de forma mais tranquila, mais amena, né, Mi? E é o que a Vi falou, né? Perguntou, a gente tem daí esse respiro, né? Esse momento ali pra gente estar junto. A gente sabe que, às vezes, na casa de todo mundo lá o pau tá torando, mas a gente precisa desse momento, né? A gente se escolher pra gente crescer, respirar, se desenvolver, organizar as coisas, conversar, falar. São momentos assim de muita fala, de muita troca. E a gente sabe que isso organiza a nossa mente. E também a gente se cura com isso. Então, realmente é um respiro. Tá todo mundo assim, deixando de lado muita coisa para estar ali. Por isso que eu e a Lara, a gente tem muito cuidado assim de... o conteúdo tem que ser bom, o tempo ele tem que ser preciso. Então sempre tem um tempo para network, aí tem um conteúdo bom, tem o tempo de fala, o tempo de escuta. A gente cuida muito que cada encontro seja especial, porque a gente sabe que as pessoas estão deixando os filhos em casa, afazeres. Então tem que ser um momento muito especial. A gente não aceita entregar nada mais ou menos, né? Porque ela está deixando tudo que é importante para ela em casa. Sim. Então tem que ser, todos os encontros têm que ser muito frutíferos, muito especiais, sabe? Você sabe que eu ouvi recentemente a Luísa Posse falando da hora filho. Falei, a hora filho é a hora mais cara que tem. Então, de fato, deixar o filho em casa, até você tem uma premissa nesse sentido, né? De que isso tem que valer muito a pena, virar realmente o jogo para tomar uma decisão de deixar o filho, né? Eu sempre falo, né, que eu te contei essa questão do almoço, né, que eu criei com uma regra, né, o meu almoço eu não troco por um almoço de negócios, às vezes com um fornecedor ou com um cliente, salvo se isso vai virar o jogo, vai virar a chave, que seja muito dinheiro envolvido, que realmente vai refletir até na vida dos meus filhos. Aí eu troco o meu almoço, né, porque... o meu almoço é com meus filhos, é com meus pais, ou é com alguém que eu amo muito, com pessoas que realmente importam ali. Porque eu sei que é um jeito de mensurar. Eu acho que tudo a gente tem que mensurar. Porque senão a gente sente culpa. Qual que é o jeito de não sentir culpa? Poxa, mas eu almoço todo dia com meus filhos. Eu tô sempre com meus pais. Então, quando a gente começa a sentir culpa, é importante a gente tornar tangível essas coisas, sabe? É importante a gente ter regras para que fique um pouco mais tangível. Porque a culpa ela é muito abstrata. Né? E às vezes você tá com aquela sensação ruim de culpa, então é importante tornar tangível, é importante escrever, colocar metas, até esses momentos. Eu acho que foi a Lari que postou alguma coisa sobre a minha linguagem do amor, colocar na agenda. Ah, sim. Colocar você na minha agenda, a linguagem do amor. Né? Porque é muito isso, né? A gente que é mãe não tem como trocar qualquer coisa por um almoço, né? Ontem, até entrando nessa ideia de culpa aí, eu tava me sentindo super culpada, porque era um dia super corrido, e eu tinha que buscar a Mel e levar ela no balé, e tinha o encontro do clube, era bem no mesmo horário. E a gente dá um jeito pra tudo, né? Dá. A gente fala que é leve, mas não fala que é fácil, porque não é fácil. Eu tinha que escolher, ela tava 2 semanas sem ir pro balé, daí meu esposo, tá vendo, você coloca ela no balé e não consegue levar e tal. E a gente sabe que sempre sobra pra mulher, né? Porque é a mulher que tem que dar conta de tudo. É isso que a sociedade impõe. E eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou levar ela no balé, vou pra casa pro encontro do clube e você vai buscar ela.
Tipo, eu impus, só joguei a bucha pra ele foi. Então, assim, a gente, voltando ali à questão de ser leve, mas não ser fácil, é muito isso. Vai ter os momentos que a gente vai se culpar mesmo, porque a gente tá trocando ali um tempo com os nossos filhos, né, por algo maior pra eles, mas é indispensável que a gente também não deixe eles ali sem nós, né, sem nosso aconchego. Vocês falaram algumas vezes sobre o Clube do Livro ontem, né? Então, na data dessa gravação, a gente teve ontem o primeiro encontro do Clube do Livro. Eu acho que vocês já tinham tido algum encontro online, não já? Que eu não participei? Não foi o livro. Foi outro encontro online, E foi o primeiro que eu participei online. Quando eu saí do encontro, até eu não voltei no terceiro link, Sim. porque eles estavam jantando bem na hora, o Fernando e a Betinha. Eu falei, eu vou sentar com vocês. E aí o Fernando falou assim, não é legal isso, né? É mais legal quando é presencial. Eu falei assim, você sabe, Fernando, que quando elas marcaram, eu achei que não ia ser legal. Mas eu achei muito legal e por um motivo muito específico. Quando a gente passa ali 2 horas olhando para uma tela de computador, vendo a carinha de todas ali, porque eu coloquei a minha apresentação em mosaico para eu conseguir enxergar todas, eu fui linkando nome com tipo de pensamento, já fui me familiarizando. E eu entendi assim, a próxima vez que tiver um encontro presencial, eu já tô mais... Eu já quebrei o primeiro gelo, porque lá no Diabo Veste Prada tava uma coisa meio assim, não te conheço ainda, né? E eu achei isso muito legal. Passado o jantar, eu fui acessar minhas redes sociais e 2 tinham vindo falar comigo. Uma foi a Carol, que tem a loja de roupa fitness. Sim. E a outra foi a Angelita. As 2 vieram falar comigo. Então, olha ali, a gente já quebrou o gelo, né, num primeiro momento no encontro virtual, mas que na hora do presencial isso já vai estar mais aquecido. Então, super vale sim. Eu achei excelente. E aí eu quero engatar esse meu feedback numa pergunta. Porque quando a gente vai para um clube de negócios, normalmente é comum que haja uma troca de cartões. Isso hoje em dia, até com a aproximação do celular, mudou um pouquinho, às vezes não é mais o físico, mas tem aquela troca de contatos, de redes sociais. E às vezes morre nisso. Eu lembro lá que antigamente, quando eu aprendi a fazer networking, tinha que chegar no escritório, mandar prazer em conhecer você. Hoje em dia mudou um pouco por causa das redes sociais. Mas muitas vezes morre nisso. E vocês trouxeram para mim, quando a gente conversou antes, que o clube é mais do que essa troca, que é sobre conexões de verdade. E eu acredito que isso passe pelas experiências que vocês estão construindo. É isso ou vocês enxergam além disso? Eu enxergo isso. Eu faço parte de outros clubes grandes, inclusive em Curitiba, e eu percebo muito essa questão da troca de cartão. Ou muito assédio para me vender algo, porque eu sou empresária, então é um clube que tem muitos fornecedores. Então eu acabo sendo assediada. E aí eu perdi um pouco o interesse. E já no nosso clube não, eu já vejo que tem essa conexão mesmo. Tem essa troca, tanto para negócios quanto conexão mesmo. Acredito muito no ser humano em primeiro se conectar para depois vender, para depois oferecer algo. E por isso que eu achei que o clube até foi muito rápido, né? De já estarem gerando os negócios ali no primeiro encontro. Eu acredito muito nessa questão de conexão e achei o nosso clube diferente. Todo encontro nosso, por exemplo, é marcado às 19 horas. A gente não vai iniciar conteúdo, nada antes de 19h30. Porque é justamente isso, você está tomando espumante, está conversando, está trocando rede social, está trocando Instagram, conversando com alguém diferente. Então tem essa conexão sempre antes de já começar ali com o conteúdo. E eu acho que realmente, por a gente ter feito um clube com um público específico, em que as pessoas se identificam umas com as outras, aumenta isso de conexão. E não somente eu vou entrar ali para vender o meu negócio, sabe? Eu vou entrar ali para crescer, para aprender, para trocar, para transbordar. Eu acho que é diferente, sabe? Eu participando de outros clubes, eu vejo que é diferente. E uma coisa que é interessante, que o nosso clube ele não tem, por exemplo, uma limitação por segmento. Então, por exemplo, só pode entrar uma nutricionista,
Não, podem entrar mais nutricionistas. E é capaz que elas façam algo juntas entre elas. Tem muitos clubes que podem, não é só um por setor, né? Teve uma mulher que entrou que ela falou, olha, puxa, estou tão feliz de estar aqui porque eu acabei de ser rejeitada em outro clube. Eu fui também. Ai, Foi verdade. também? Foi no começo do ano. Sério? Fui rejeitada em outro clube porque já tinha uma cadeira com o meu segmento, né? E às vezes nesses clubes que tem a cadeira por segmento, você muitas vezes é obrigado também a sempre indicar aquela pessoa, né? Tem alguns clubes que eles têm como meta, você tem que indicar tantas pessoas por semana, e aí aquela cobrança, quem que se indicou essa semana? É diferente do nosso, né? É isso muito mais espontâneo no nosso. E se entrar 3 nutricionistas? E se entrar 3 comunicadoras? O meu, por exemplo, eu sou do segmento funerário. Eu atraí mais mulheres do segmento funerário e hoje a gente está fazendo fusões, conexões, parcerias. Então, acho que a gente é diferente por não limitar também. Para você ver que é mais voltado a conexões do que propriamente troca de cartão de visita, sabe? E essa conexão genuína, né, digamos assim, é muito importante pra gente, porque se a mulher ela entra com a mentalidade de que ela vai entrar no clube só pra ela fechar novos negócios, já não é o perfil que a gente quer. É por isso que tem ali um formulário de aplicação pra ela preencher. E é, tipo, muito criterioso, passa por nós duas. É realmente um crivo. Porque se a gente entendeu que ela tá entrando só pra fazer negócio, ela tá entrando errado. Porque Então ela pode ser barrada. Ela pode ser barrada. Já foram 2 barradas, tá? Olha. Então, assim, ela tá entrando pra ela conhecer novas pessoas, pra ela fazer novas conexões. Eu, assim como a Milena, também eu acredito muito, primeiro em conhecer, em fazer a conexão pra depois vender, né? Eu venho do marketing humanizado, eu adoro essa palavra, eu adoro aplicar essa palavra também. Então, dentro do clube a gente tem isso. Não tem ali limitação de segmento. Acho que foi ontem, um entrou, mas eu vi que tem outra pessoa também, é corretora de imóveis. Não tem exclusividade? Expliquei, não tem exclusividade, porque a gente trabalha assim, porque a gente gosta de fazer conexões. A pessoa, ela vai entender quem você é, ela vai ter a oportunidade de conhecer uma outra pessoa do teu segmento e ela vai ter o poder de escolha. Ela não é obrigada a te escolher. Ela pode simplesmente se conectar contigo e fechar negócio contigo. Então é muito legal isso, né, Mil? Vocês sabem que eu recebi aqui recentemente o casal Os Formagios, não sei se vocês conhecem. É um casal que fala sobre autoridade e eles vieram ao Vírgula para falar sobre os sinais que geram a percepção de autoridade numa pessoa. E um dos sinais que eles estavam relatando, que inclusive foi um sinal que eles identificaram em mim, porque foram eles que me abordaram, não fui eu que os abordei. Que legal. Ele foi a questão das parcerias que eu tenho. Eles disseram assim, poxa, a gente olhou quantos parceiros de negócio essa pessoa tem, né? E isso entra nessa questão da conexão que vocês estão colocando. Porque um dos meus objetivos quando eu procurei vocês, né, que eu fiquei sabendo que vocês iam montar, e eu fiquei muito feliz porque eu tinha acabado de ser rejeitada do outro grupo, e eu estava buscando um grupo para pertencer a ele, aí vem vocês dizendo, oi, estamos fazendo um grupo. Então aquilo foi, falei, nossa, é uma resposta de Deus para mim isso, porque não é qualquer coisa, de verdade, teve uma importância muito grande para mim. E eu percebo dessa forma, quanto mais conexões, mais chances de negócios, obviamente, consequentemente de negócios. Mas é uma tendência, Hilário, você que trabalha com comunicação vai me ajudar nisso. É uma tendência para o ano, daqui para frente, as collabs. Sim. E isso passa pelas conexões. Então, muitas vezes, num primeiro momento ali, por exemplo, de uma collab de conteúdo, você não vai ter um retorno imediato, mas a visibilidade que você tem com isso, de aparecer na rede do outro e vice-versa, é muito forte, muito grande. Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, eu vejo também o teu perfil bem engajado, né? Eu nem seguia, como comecei a seguir a partir da Mi, né? E eu percebo que tu traz muita verdade no que tu faz. É diferente, a gente consegue... Eu, como trabalho, né, com marketing, eu consigo identificar quando a pessoa tá só fazendo o trabalho dela, tá só cumprindo tabela. Tem várias influencers que trabalham assim, gigantes, né? Mas que trabalham simplesmente porque tem que entregar ali o conteúdo. Fechei parceria, assinei contrato, tenho que entregar. Você não, eu consigo perceber uma verdade no teu conteúdo, eu consigo perceber que você realmente tá ali fazendo o que você gosta. Então, acho que a gente nunca esteve
tão fortemente nessa era da conexão, de realmente fazer um relacionamento genuíno e verdadeiro com as pessoas, né? E dessa São as marcas, né? E com as marcas. E dessa conexão surgir esses negócios. Então, isso que vocês trouxeram aqui para mim agora, do filtro que vocês fazem para as pessoas que não estão visando só o negócio, me chamou a atenção e me lembrou essa história, porque tudo começa com o relacionamento. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, das redes sociais, que, dando um spoiler para você, esse episódio não acaba aqui, tá? A gente vai ter mais 2 e um deles vai ser sobre esse tema. Então, essa história das redes sociais, quando a gente pensa nesse universo, muitas vezes as redes sociais vieram para relacionar. E eu tenho sentido isso, não sei, e eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. As pessoas, elas estão querendo sair um pouquinho dali, do virtual, do digital, e vir para o real, para aquele encontro de verdade, né? E nos outros países, esses clubes, essas comunidades, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ele é muito mais forte. Isso já está muito adiantado. No Brasil, agora, está tendo um boom desses clubes mesmo. E a gente sempre fala, se não for no Executive Wine Club, entre em algum clube, sabe? É muito importante para o desenvolvimento. Às vezes, numa mesa, como você falou, 5 minutos de conversa, você aprende coisas que você não aprenderia, sabe, em um curso de especialização. Porque são trilhas, né, que nós, no profissional, passamos, que às vezes você só fala, não, vem por aqui, né, já desmatei tudo isso aqui, só venha por aqui, não vai lá, não precisa você desmatar o morro inteiro, né. Então, são experiências compartilhadas que você ganha muito mais velocidade, sabe. Eu vivo isso hoje direto. Antes de um evento, por exemplo, eu vou para uma feira, para um evento, para um congresso. Eu já traço na minha mente agora, depois de maturidade, né, vivendo muito isso, eu já traço as mesas que eu preciso estar, as pessoas que eu preciso falar, aquelas pessoas que realmente vão fazer sentido. Porque senão você perde também muito tempo, né? Às vezes você perde ali, às vezes conversando com muitas pessoas que querem te abordar para vender coisas e tudo mais. Mas e para você? Onde que você vai crescer? O que vai fazer sentido, né? Então, escolher os lugares mesmo que a gente quer estar, sabe? A gente tem que ser estratégico também na escolha do nosso tempo, na escolha das nossas mesas, na escolha das pessoas. A gente tem que ser estratégico para tudo isso. É o que a gente fala, poxa, vou deixar meus filhos em casa, vou fazer render esse meu tempo. Vou escolher bem o que eu tô trocando, vou escolher bem a hora do filho. Então, acho que essa escolha é bem importante. Vocês acreditam que o tamanho da visão direciona também o tamanho das decisões, o tamanho do negócio, o tamanho do propósito, o tamanho daquilo que a gente realiza? Sim. Quer falar? Eu acho que a base disso, da visão, do tamanho dos negócios, foi comprovado que está muito relacionado à ambiência, né? Se a gente fica andando muito com pessoas que não têm a mesma visão ou têm uma visão menor, você vai se limitar, né? A gente tem que se forçar a estar em ambientes com pessoas com visão maior para expandir a nossa mente também, sabe? Ou para a gente se sentir mais confortável de ter uma mentalidade maior, de querer mais prosperidade, de ter objetivos maiores. Então, acho que sim. Não sei qual que é a tua visão, Lari, da pergunta dela. Então, tem até de vez em quando aparece os posts motivacionais, né? E tem um deles que fala assim, quem não tem a visão da casa pronta não vai suportar o processo. Então, eu acredito muito nessa questão da ambiência e da visão, para a gente conseguir mudar a mentalidade, né? Porque, de fato, se a mentalidade não mudar, se ela for desse tamanho aqui, a pessoa nunca consegue crescer. Então, essa questão da visão é saber com quem eu vou andar, com quem eu quero andar, quem eu quero me tornar. E a partir desse momento, eu já vou ter ali, eu quero, por exemplo, daqui a 2 anos, ter uma BMW. Fé em Deus, né, Mi? Fui andar na BMW da Milena, pronto. Então, daqui a 2 anos eu quero ter uma BMW. O que eu vou fazer para isso? Qual que é a minha visão a longo prazo? E o que eu vou desenvolver para eu chegar na BMW? Né? Então, essa questão da visão, se a pessoa não andar com as pessoas certas, não sentar nas mesas certas, ela não vai conseguir ter uma visão de futuro. Quem sabe a Milena te vende a BMW para comprar o helicóptero. Quem sabe? Mas você sabe que eu passei a ter dentro da empresa, assim, falando um pouquinho de gestão,
a seguinte percepção, né? Nós somos uma empresa familiar e o meu pai tinha a meta do bilhão. Quero chegar no bilhão. Pô, é uma meta muito desafiadora, né? O percentual de pessoas que chegam no bilhão. E eu sempre cumpro muito os sonhos do meu pai, né? Eu sempre falo que enquanto ele estiver vivo, eu vou correr atrás de muitos sonhos dele e depois talvez eu aumente o leque dos meus sonhos. Mas enquanto meu pai estiver vivo, eu vou honrar ele e os sonhos que ele tiver, eu vou correr atrás dos sonhos dele. E aí, como gestora, eu sempre pergunto assim, esse colaborador, ele vai levar a gente pro bilhão? Olha. Sabe? E aí você começa a fazer um filtro das pessoas que você tem dentro da empresa, né? E você começa a contratar pessoas diferentes. Não, para eu chegar no bilhão, o que que eu preciso? Qual que é a governança que eu preciso? Qual que é a estrutura? Qual que é o organograma? Que pessoas vão me levar no bilhão? Né? Ou que pessoas vão me levar né? Você está pensando no milhão. Quais as pessoas que vão te levar para o milhão? Então, sempre põe tua meta e aí você vê das pessoas que você está se cercando. Então, tanto como um funcionário, quanto das pessoas que você está convivendo, né? Faz sentido pro objetivo que eu tenho, eu estar me relacionando aqui, eu estar nesse meio, sabe? Faz sentido pra minha vida? E às vezes, com a visão que você tem que mudar muito o ambiente mesmo, sabe? Muitos lugares, muitas pessoas, porque até hoje eu tava com uma pessoa que ela falou assim, a Lari passou por isso recente, você mudou demais, acho que eu nem consigo mais conviver com você. A minha essência é a mesma, mas tem alguma coisa na minha visão que incomoda essa pessoa. E para ela não faz mais sentido onde eu tô indo, não faz mais sentido. E tá tudo bem, né? Porque se eu quero ir para lá, você quer ir para cá, tá tudo bem. Só que a gente vai mudando o ambiente, vai mudando pessoas, vai mudando amigos, vai mudando relacionamentos, né? Então, o ambiente muda a visão e a visão muda o ambiente. Isso conecta com uma pergunta que eu quero fazer. Vocês já se sentiram diminuídas em algum ambiente ou que tiveram que se diminuir para se encaixar a um ambiente? Com certeza. Com certeza. Tanto ambientes me fizeram pequeno e quando eu saí de lá, parece que eu floresci, sabe aquilo de... Você tá num ambiente que parece que tá pisando numa flor, e às vezes você muda do ambiente, parece que alguém regando você como flor. Então, isso aconteceu muito, e quando eu saí desse ambiente, virou a chave para mim, sabe? É um ambiente que virou a chave para mim, e eu acho que isso pode ser tanto empresas, quanto pode ser famílias, como pode ser relacionamentos, como pode ser amigos. Existem ambientes que vão te forçar a ser menores, como eu fui para ambientes que é esses que eu busco com fome, com sede, que às vezes eu tô numas mesas e falo, nossa, olha o que eu aprendi aqui, quem diria? Olha o que eu vi aqui, quem diria que eu estaria aqui, né? E eu fico muito deslumbrada, sabe? Eu me emociono, eu tava, por exemplo, numa... Não dá pra fingir costume. Não consigo fingir naturalidade, não consigo. Às vezes eu tô assim, tava numa mesa importantíssima na Itália, né, me colocaram naquela mesa e falo, gente, me chamaram para essa mesa, o meu olho me enche de lágrima, porque eu sei que naquela mesa eu tô tendo, além de reconhecimento, e aquilo diz respeito ao trabalho que você fez, e isso te emociona quando você tem reconhecimento, tá me dando muitas oportunidades, tá me levando para um outro nível. Eu me emociono, me encho o olho de lágrima nessas situações, sabe? Então, sempre vai ter lugares maiores e que a gente vai ser valorizado, que você ser do jeito que você vai ser valorizado. Tem lugares que você vai ser o que você vai ser autêntica, e como a Lari falou, você tem muito disso, você é autêntica, e tem lugares que você vai ser autêntica e ali você não vale nada, e tem lugares que você vai ser autêntica e que você vale muito. Então, é realmente achar esse lugar sem perder a tua autenticidade, porque que graça tem você viver sendo um personagem, né? Que graça e não dá pra sustentar, né? Não dá. Exatamente, não dá pra Você sustentar. ficar cabendo num lugar, né? Sim. Eu, quando eu tentava caber no lugar, não sei nem como eu cabia. Eu tinha 106 quilos. Quando você tenta caber no lugar, você se machuca, você tenta... Fica pisando em ovos, Fica né? pisando em ovos, você se apaga, né? Eu, quando eu tentava caber no lugar, eu tava com 106 quilos, pra você ter ideia, né? 40 e tantos quilos a mais. E aí você sai daquele lugar, você começa a brilhar, você começa a ficar mais leve. Eu sempre falo, às vezes, muitas vezes, não é você colocar mais coisas na tua vida,
Às vezes é sair de algum Retirar lugar, é também. tirar alguma coisa, é tirar alguém, né? Muitas vezes não é por mais, muitas vezes é tirar, sair. Ó, eu vou te dar uma frase, tá? Para quando você quiser falar sobre isso. Você falou da BMW, da Milena. Eu gosto dos Fuscas, ó. Tem ali atrás os Fusquinhas. Que bonitinho. Não dá para tentar estacionar um Galaxy na vaga de um Fusca. Então é mais ou menos isso, né? Não se diminuir, não dá. Se você imaginar isso, como que você estaciona? Não estaciona, não entra, né? E eu, na verdade, já sempre fui muito expansiva. Eu nunca tentei caber em nenhum lugar. Eu sempre fui a diferente, né? Ou mesmo sem querer, eu sempre fui a diferente. Ou a ovelha negra da família, enfim. Porque eu sempre fui isso. Acho que depois que eu descobri que eu tinha TDAH, eu entendi o porquê de tantas coisas, né? Que eu sempre fui assim, não quer, tchau. Isso foi com relacionamento, com amizade, com ambientes, enfim. Então, tem aquela frase clichê, né, que fala, você é a média das 5 pessoas que você anda. E eu trago isso pra minha vida. Trago muito isso, tipo assim, com quem eu tô andando hoje, o que eu consigo ser melhor, pelo menos 1% do que eu fui ontem, com essas pessoas que eu estou andando hoje, né? Então, sou muito estratégica, mas sou muito relacionamento também. Não adianta só a gente estar perto da pessoa e não se conectar com ela, não ter afinidade com ela. Então, eu acho que tem que na balança, né? Tem que colocar na balança ali, fazer a conexão, se conectar com a pessoa de forma genuína, mas também deixar pra trás o que não cabe mais. Deixei alguns amigos pra trás, justamente por isso. Porque as pessoas falavam assim pra mim, Hilário, mas eu acho que hoje eu não caibo mais na tua vida. Eu ouvi isso de uma amiga, de uma amigona de Belém, esses tempos agora. Eu acho que você não tem mais tempo pra mim, eu não caibo mais na tua vida. E não é que ela não cabe mais na minha vida, é que eu mudei, eu fui mudando no decorrer do caminho com tudo que me aconteceu, com tudo de bom e com tudo de ruim que me aconteceu. E a gente acaba virando uma nova pessoa, tendo uma nova identidade. Mas a essência é a mesma, só que a pessoa não conseguiu acompanhar. E tá tudo bem. E assim, a Lari, ela tem uma essência de uma pessoa muito simples. Então, quando a gente fala isso, não é uma arrogância de que você não vai transitar em lugares que você se considera superior. Eu acho que não. Eu acho que justamente a inteligência e a tua superioridade está em você conseguir transitar em todos os tipos de ambiente, né? Naqueles que são mais simples, naqueles que são mais sofisticados. É legal que a Ana Brito traz isso pra gente, nos ensina a transitar em ambientes mais sofisticados. Então, a inteligência e a superioridade, eu acho que tá nisso, em você saber transitar em todos esses ambientes. E não é por você buscar algo muito maior, mais sofisticado, mais elegante, mais próspero, que você vai perder a tua simplicidade, né? Gostar do simples. Pelo contrário, às vezes você vai lá pro mundo, você vai viver tudo aquilo, aquele extraordinário, às vezes você chega em casa, você é uma pessoa muito simples. Gosta do simples, gosta da comida simples, gosta de falar com simplicidade, conseguir transitar por todos esses ambientes, mas nunca se limitar só no simples, porque existem coisas extraordinárias para serem vividas. Quanto mais você vai acessando, mais extraordinário você vê coisas que você fala, nossa, eu nem imaginava que existia isso. E é gostoso, sabe? E é genuíno querer isso. E é genuíno, né? E é o que a gente sempre fala, se Deus pôs no nosso coração é porque a gente pode conquistar. E falando nessa questão, até abrindo um parênteses, falando nessa questão de simplicidade, de humildade, de não perder isso também, esses dias eu tava indo para um momento que eu ia ter muito reconhecimento, sabe? Era um momento assim que as pessoas falavam, Milena, vai lá e brilha. Vai lá e brilha. Realmente era o meu momento. E a Lari me deu um livro, e que você lê um capítulo por dia. E nesse livro, bem nesse dia, eu fui ler o capítulo do dia e falava assim, não queira brilhar. Eu falei, pô, esse capítulo é bem hoje! Mas hoje é meu dia! Hoje é meu dia, tá todo mundo falando, vai lá e brilha. Agora eu abro o livro e a mensagem do dia é não queira brilhar. Deus não quer que você brilhe. Como assim? E aí eu comecei a ler o livro e foi importante pra mim. Porque minha mãe naquele dia tava, mas você tá se achando, hein, Milena? Eu falei, ai mãe, eu tô e me deixa, hoje é meu dia. Eu vou brilhar, tá todo mundo falando, vai lá e brilha. E eu li o livro, né, nesse dia e foi muito importante pra mim. Porque falava assim, que Deus não quer que você brilhe. Você veio aqui para servir, né? E aí foi muito importante pra mim, porque eu acho que ali pra mim foi um aprendizado de
como é que você faz para não perder a cabeça? Para você não ficar arrogante quando você começa a conquistar coisas grandes? E, nossa, eu aprendi uma coisa ali que vai ser, assim, para mim, um norte. Quando eu tiver, realmente, quando minha mãe falou, se achando, quando você tiver, assim, perdendo a cabeça para tudo aquilo que está conquistando, que está ficando grande, não esqueça de servir, sabe? Lembre que você veio para servir. E eu achei que isso vai me segurar de um jeito muito nobre. Por mais que eu esteja crescendo, vencendo, expandindo, como é que eu não vou perder a cabeça? Né? Como é que eu não vou deixar subir para a cabeça, como falam? Lembrar que eu vim para servir. Como é que eu posso servir nesse ambiente? Né? Servir aos outros. Como é que eu posso transbordar nesse ambiente? Isso é uma coisa legal também, porque o meu pai, ele comenta comigo sempre, Milena, procure mesas realmente que você pode crescer. É muito legal você estar em mesas em que você é menor dali, porque ali você vai crescer. Se você for a menor da mesa, excelente se você chegou nesse lugar, porque você vai crescer. Mas nunca deixe de sentar em mesas que você possa transbordar, porque você também veio para servir. Então, procure mesas que você cresce, mas procure mesas em que você vai ensinar, em que você vai transbordar. Você também tem essa responsabilidade. Então, eu acho isso bem bacana, sabe? E uma das coisas do clube, para mim, que eu falei pra Lari, isso aqui não precisa me dar dinheiro. Isso aqui tá muito gostoso, porque eu tenho momentos que eu posso ensinar, tem momentos que eu posso transbordar, e tem momentos que eu posso aprender, tem momentos que a pessoa é maior do que eu nisso, eu vou colher isso. Puxa, essa pessoa é menor do que eu nisso, vou transbordar isso. E o clube é muito legal por isso, porque tem gente que tá melhor que você nisso, tem gente que tá pior que você nisso, tem essa troca, sabe? Eu não posso deixar, porque vocês falaram da Lari, da simplicidade, e a Lari tem o pouco que eu conheci a Lari, ela tem um perfil super festeiro. Sim. No Diabo Veste Prada, gente, já era uma festa tá ali no Diabo Veste Prada, acompanhando o lançamento do filme, e depois veio um convite pro karaokê. E ela super animadíssima, eu não fui, mas eu vi que elas foram e se divertiram e tal. Mas, Lari, o que a liderança, porque você trabalha com liderança, com pessoas, com comunicação, com marketing, o que a liderança, ou qual preço a liderança te fez pagar que você talvez não estivesse preparada e precisou pagar para seguir adiante? Nossa, que difícil, hein? Então, eu acredito que a questão do posicionamento, não do posicionamento no digital, mas do posicionamento como líder, né? Eu tenho um problema muito sério, que vocês duas comentaram que também tem, que eu faço amizade com todo mundo que eu trabalho. Então, todo mundo que entra pra equipe vira minha amiga, meu amigo. E eu não confundo a amizade com o trabalho, mas a pessoa acaba confundindo. Então, eu tenho esse problema em saber, não em saber delegar, mas em virar amiga demais da pessoa, e aí acaba que eu não consigo cobrar o tanto que eu gostaria de cobrar, né? Porque a nossa régua é alta, né? Nossa régua é bem alta. Tem até aquele reel que eu mandei pra ti, que é assim, gostaria de trabalhar com você, não gostaria nada. A minha régua é super alta e você não aceita, você não conseguiria ficar 2 dias comigo. Então, assim, a minha régua é muito alta. E às vezes, pra eu conseguir cobrar, é muito difícil. Por quê? Porque eu já virei amiga da pessoa, eu já pedi 1000 vezes pra pessoa, a pessoa não fez, eu vou lá e faço, porque eu sou muito executora. Então, o meu maior problema é com relação ao posicionamento como líder. Olha só, isso é um problema para você também ou não? Você sabe que, assim, às vezes a gente perde daí um funcionário, acaba perdendo um amigo, né? Isso aconteceu comigo recente, aconteceu com a Lari. E aí eu escutei o seguinte, daí agora talvez na próxima pessoa você aprenda a não misturar tanto as coisas. Isso é uma coisa que eu me questiono muito, né? A gente que faz comunicação, isso fica gravado, eu posso dizer, hoje eu tô falando isso, pode ser que amanhã eu tenha outra opinião, né? A gente vai escutar a gente falando, agora eu não penso mais assim. Mas muitas pessoas me dão essa dica, Milena, não mistura tanto as coisas, né? Não consigo. Eu só consigo trabalhar me divertindo, e só consigo me divertir trabalhando, e eu misturo tudo mesmo, sabe? E por mais que eu escute ainda de grandes empresários, e talvez eles estejam certos, assim, né, que a gente não deve misturar as coisas, não é genuíno meu, não é autêntico meu. Eu misturo, a Lari mistura. E às vezes me perguntam, mas será que a gente tá errado mesmo? Porque assim, eu tenho muitos colaboradores, que eu sou muito amiga deles,
E eles entendem isso, o posicionamento deles, até onde que vai a amizade, aonde que é o trabalho, eles entendem bem. Eu acho que só dá errado, né, jogando a culpa pro outro, só dá errado quando o colaborador não entende e mistura essa amizade. Porque igual a Lari falou, eu sei separar o que é amizade e o que é trabalho. Só que às vezes a pessoa não sabe. E dá errado quando a outra pessoa não sabe. Se os dois souberem Limite, né? limite, né? Que dá pra ser amigo, dá pra ser Mas e trabalhar eu vou te cobrar. junto. Mas eu vou te cobrar. Exatamente. Né? E a outra pessoa entender, não, tudo bem, eu sei ser cobrado e sei ser tua amiga, né? E você também, né? Sabe ser amigo e sabe cobrar também, porque às vezes, porque amigo não tem coragem de cobrar. Se os dois souberem e tá tudo bem, eu acho isso muito saudável, porque a gente passa a maior parte da vida trabalhando. Então, puxa, é bacana se você puder ter amigos no trabalho, mesmo você sendo líder, sabe? Eu não consigo não me divertir com a minha equipe, não consigo. Eu vou cobrar fazendo piada, sabe? Não consigo. Tanto que às vezes eu brinco, vai dar uma trabalhista, mas eu vou falar. Não vou perder a piada. Que é essa roupa? Mas nem que deu a trabalhista, valeu a trabalhista. E eu brinco, assim como eles têm liberdade pra brincar comigo, eu falo, cara, você fala comigo como se você não precisasse do emprego, né? Porque as pessoas também têm essa liberdade comigo. E eu acho que fico mais leve. E eu acho que eu tenho resultado dessa forma. Eu consigo meu resultado dessa forma, sendo amiga dos meus colaboradores. Às vezes vai dar errado, como dá, às vezes dá errado, às vezes dá. Mas eu vou te falar que 90% das vezes, pra mim tá funcionando. Sendo leve, sendo amiga, fazendo piada, brincando, sabe? Às vezes, a maioria das vezes tá funcionando. Tem vezes que dá muito errado. Mas a maioria das vezes dá certo. E eu não pretendo mudar, mesmo agora, por isso que eu falei, às vezes fica gravado, lá pra frente pode ser que eu mude ideia. Mesmo os grandes empresários às vezes falando, Milena, não mistura muitas coisas, e a gente sabe que a gente tem que ouvir quem tá maior que a gente, não consigo. Por momento, não prometo mudar. Eu continuo sendo amiga dos meus colaboradores e eu tô levando assim. E isso acontece comigo também com os clientes. Gente do céu, aí com o cliente é complicado, né? Porque assim, a minha agência faz o marketing das empresas. Só que eu não abro mão do relacionamento, de eu fazer o relacionamento com os meus clientes, eu que mantenho. Eu vou visitá-los uma vez ao mês, eu faço questão de estar em contato, eu estou em todos os grupos do WhatsApp com eles. Então assim, deu um BO, eles vão pro meu privado. Larissa, amiga, faz isso, segue pra hoje. E eu não sei dizer não. Por quê? Porque virou amizade já. Final de semana esse churrasco. Amanhã, sábado tem um evento, uma cliente que é amiga. Vou passear com ela depois, com a minha filha e tal. Então, assim, virou todo mundo junto e misturado. E aí, sim, eu tenho um problema de limitar essas pessoas, sabe? Às vezes, os clientes, 2 horas da manhã já aconteceu. Dona Milena também, quando era só minha cliente, mandava mensagem de madrugada. E eu não sabia dizer não. Putz, como que eu vou dizer não? É amiga e cliente ao mesmo tempo. Sabe? Então tem muito esse problema. Pretendo mudar? Não pretendo mudar. Não por enquanto, né? Dizem que eu devo mudar? Dizem, vou mudar, não vou. Minha mãe fala, minha filha, não leva funcionário pra tua casa, não leva teus clientes pra tua casa, porque acaba confundindo, tá todo mundo lá. Às vezes vai dar ruim, mas na maioria das vezes, se não deu até agora... E é gostoso, né? Porque você acaba sabendo que a pessoa ela é leal a você é leal a ela, vocês se ajudam, né? Eu sinto muito isso com a Milena, a gente se ajuda demais dentro do clube, ela é minha cliente também, então assim, aqui tá tudo junto e misturado também. Então assim, se der ruim, vai dar muito ruim, mas se der boa, vai dar muito boa. Né? E eu também sou igual a mim, eu não consigo não me divertir no processo, porque eu acho que fica muito desgastado, fica um processo muito burocrático, digamos assim. E quando a gente se diverte, fica tudo mais leve. Eu não acho que uma gestão, eu falo com gestão humanizada, eu não acho que ela dá errado, sabe? Esses dias o meu filho queria faltar, eu falei assim, vou ter que mentir atestado, que ele falou assim, mãe, arruma um atestado. Eu falei, eu detesto quando o funcionário faz isso, arruma um atestado falso, né? E aí eu comecei a meditar sobre isso, falei assim, os funcionários nem levam atestado, sabe? Porque não precisa mentir, sabe? Eu tenho a funcionária falando, Milena, não tô bem, eu vou tentar passar na psicóloga hoje, não vou pedir atestado pra ela. Falei que ela não tá bem, vai lá consultar. Milena, posso ficar hoje aqui com meus filhos, tal, por causa que a gente viajou? Pode. Ele não precisa mentir pra mim, trazer um atestado, sabe? E eu acho que tá funcionando desse jeito, sabe? Eu fiquei pensando, eu não recebo atestado falso, porque não tem a mínima necessidade de um funcionário mentir pra mim, sabe? Vai falar a verdade, tô com tal problema, tô com isso justamente por causa da amizade.
E tem esse ponto da comunicação, né, Mi? A gente é muito boa em querer saber realmente o que tá acontecendo com a pessoa. Não tem por que ela mentir pra gente, a gente dá abertura pra elas falarem. E esse ponto aí da comunicação, pra mim, assim, é o primordial. Que tá acima de tudo. Porque eu acredito que numa conversa a gente consegue resolver tudo. Ótimo, não, mas então só para finalizar esse episódio, eu queria que vocês deixassem uma mensagem sobre o clube, porque esse primeiro episódio, gente, é o primeiro de uma série de 3 episódios com as meninas. Elas vão estar aqui em mais 2 episódios sobre outros temas, tá? Esse primeiro é sobre o clube. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, mas não a mensagem pitch de vendas. A mensagem mesmo, aquela que vai tocar fundo naquela mulher que está lá em casa, empreendendo, se sentindo sozinha, ou até mesmo aquela que já está mais avançada, uma super empresária, mas que precisa encontrar um grupo que faça sentido. Bom, a minha mensagem é que ser empresária não precisa ser uma carreira solo e que se não for para entrar no Executivo Wine Club, entre em algum clube, porque é uma questão de pertencimento e saúde mental. Faço das palavras da Milena as minhas, com relação a querer pertencer, né? Eu acho que a gente sempre quer pertencer a algo, então fazer parte de uma comunidade sempre é muito legal. Conseguir compartilhar as dores, os problemas, as coisas boas da vida também, por que não, né? Não é só sobre negócios, é sobre a vida. Então, se você precisa ter uma caminhada mais leve como mãe, como empresária, como dona de casa, como esposa, faça parte de algum clube. Não é um pitch de vendas, mas vem para nossa mesa. Vem para nossa mesa. Boa. Bom, pessoal que ainda não segue vocês nas redes sociais, inclusive, esse jeitão da Milena aqui de liderar lá com graça, com vídeos engraçadíssimos, que acredito que você tenha muito papel nisso. Sim. Tá lá no Instagram para quem quiser ver no @. É verdade. Milena Cooper. E @ Eu, Larissa Beck. e o do Executive Wine Club, Executive Wine Club. Então, aguardo você, espero que vocês estejam acompanhando a gente lá no YouTube, no Spotify e também com os cortes diários no TikTok e no Instagram. E espero você lá e até a próxima vírgula.